espera. Bem-vindo aos estudos sobre os artigos de fé, uma série de vídeos sobre a doutrina da Igreja do Nazareno. Neste vídeo falaremos sobre o segundo artigo, Jesus Cristo. O que cremos sobre Jesus Cristo? Cremos em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é eternamente um com o Pai, que encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, e assim duas naturezas perfeitas e completas, isto é, a divindade e a humanidade, se uniram em uma pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus homem. Cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos e tomou de novo seu corpo, juntamente com tudo que pertence à perfeição da natureza humana, e com isto subiu ao céu, onde se dedica a interceder por nós. O que significa duas naturezas perfeitas e completas? Deus homem. Jesus não é metade Deus e metade homem. Ele é completamente Deus e completamente homem. Por outras palavras, possui todos os atributos e características de Deus e todos os atributos e características do homem. Faz tudo o que Deus faz e também tudo o que o homem faz. Claro que isto é um mistério difícil de explicar e entender, mas é exatamente para isso que existe fé. Nascimento. O nascimento de Jesus foi de forma milagrosa. Sim, o fato da Virgem conceber é um episódio único e ímpar na história da humanidade. A partir da forma como Jesus nasceu, podemos perceber que o restante da sua vida seria preenchido por milagres. As leis da natureza não conseguem explicar os eventos relacionados com Jesus. Morte. Nos tempos do Antigo Testamento, um animal devia ser morto para remir os pecados do povo. Este é um ritual que devia acontecer periodicamente. Jesus Cristo foi morto uma vez para nossa salvação em substituição de animais. É por isso que corretamente se afirma que Ele é o Cordeiro Pascal, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ressurreição. Nem a morte conseguiu segurar Jesus. Como ele havia predito, realmente ao terceiro dia, depois da sua morte, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus não foi um acontecimento secreto. Ele foi visto em vários lugares e por várias pessoas. Esta é a grande esperança de que todos que depositam a sua fé em Jesus um dia serão também ressuscitados. A ascensão. Infelizmente, pouco se fala da ascensão de Jesus. Porém, sem mencionar a ascensão, a história de Jesus fica incompleta. Este acontecimento registrado em Lucas 24:50-51 revela a forma como Jesus deixou a terra de volta para o céu. Pode ser considerado como um fenômeno que mostra antecipadamente o arrebatamento da igreja. É a certeza de que Jesus voltará para levar a sua igreja. Missão atual de Jesus. Conforme vemos através da ascensão, Jesus está no céu. Ele não está indiferente ao que se passa no mundo. Uma das coisas que ele faz é interceder por nós. Então, a próxima vez que fizer uma oração, lembre-se deste facto. Jesus está intercedendo por ti. Por esta razão, não é por acaso que terminamos as nossas orações dizendo: oramos em nome de Jesus. Amém. Por hoje é tudo. No próximo vídeo falaremos sobre o terceiro artigo de fé, o Espírito Santo.
Que Deus te abençoe. Em nome santo de Jesus, queremos desta forma saudar aos irmãos nesta tarde de noite e agradecer a Deus pela maravilhosa presença dele nas nossas vidas, e também queremos desta forma agradecer a ele por ter permitido que durante o período de Quaresma o Senhor nos protegeu e passamos de uma forma maravilhosamente a festa da Páscoa, depois de 2 anos longe dessas festividades. E agora o Senhor tem nos acompanhado a caminho da festa para nós, da descida do Espírito Santo. Queremos celebrar o dia em que o Senhor se manifestou no meio da sua igreja, depois de ter prometido que traria sobre os discípulos, iria fazer descer o Espírito Santo, que é através desse Espírito, irmãos e irmãs, que hoje a igreja, depois de tantas tempestades que tem passado esses últimos milênios, continua firme, com mensagem de esperança e com certeza de que tudo continua nas mãos de Deus. E Jesus, o qual sempre prometeu que estaria conosco, é este que ainda hoje está no meio da sua igreja. Hoje, irmãos, queremos falar da palavra de Deus com uma pergunta que a maior parte de nós temos levantado. Por que o justo sofre e o injusto prospera? Este tem sido um dos grandes desafios no coração daqueles que acham que estão debaixo desse sofrimento. Queria, antes de ministrar esta mensagem que está em Salmos 34, versículos 19, recordar, irmãos, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o injusto prosperando e o justo não prosperando, assentemos a nossa consciência na ministração desta mensagem, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui em Salmos, onde nós vamos ler, e antes de termos um momento de leitura, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos, injustos e justos, que o Senhor morreu para todos esses, que todos nós, Senhor, quando nos apresentamos a Ti e recebemos-Te como Senhor e Salvador das nossas vidas, injustamente aqui na terra, injustamente no céu, nós vivemos com esperança. E que Deus possa nos abençoar, no nome de Jesus. Amém. Como já tinha dito, a palavra de Deus vamos encontrar no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Mas muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. O desafio que encontramos aqui, se tivéssemos começado logo do versículo 18, é que o Senhor está perto de nós. Esta é uma verdade real. O homem sempre se achou abandonado por Deus. Sempre o homem achou-se abandonado por Deus em momentos de desafio. Mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando lhe é crucificado na cruz, o sentimento de abandono é o que mais lhe preocupou. Pai, por que me desamparaste? A pergunta é: eu estou me sentindo abandonado. Não havia necessidade, depois de muito esforço que fiz,
de ser abandonado como fui abandonado. Todas as vezes que sentimos este abandono de diferentes maneiras da nossa vida, precisamos de acreditar que o Senhor não abandona como Ele prometeu. Ele está sempre conosco. E Deus se faz sentir na presença dEle em nós por causa do cuidado. O Senhor tem tomado conta de nós de várias maneiras. E que a graça de Deus também, de uma forma vitoriosa, traga em nós a consciência do fato de sermos filhos amados por Deus. O desafio na vida é este. Essas são as perguntas que Jó fez. Essas são as perguntas que José fez. Esta é a pergunta que o Abraão fez, pois a promessa de Deus foi: ande na minha presença e ser fiel. E a promessa é: eu estarei consigo e eu lhe tornarei um patriarca de muitas nações. E durante muitos e longos anos, Abraão só via os outros prosperando, só via os outros irmãos tendo filhos, mas ele ainda não. O que lhe tornava cada vez mais reduzido em termos daquilo que ele assumia como proposta de Deus para com ele. José também se sentiu injustiçado. Abraão sentiu-se injustiçado no momento em que já estava para se declarar a injustiça clara. Deus lhe deu Isaac. José, quando assumia que estava sendo injustiçado, Deus lhe deu o trono de Egito. Quando Daniel assumiu que estava sendo injustiçado, Deus lhe deu o trono da Babilônia. Temos que ter muita atenção, irmão. Quando Ezequias ou Isaías estava a sentir-se injustiçado, quando ele entra no templo e percebe que o rei morreu, e ele diz: no dia que o rei morreu, eu conheci o Senhor. O que significa que nos piores momentos da nossa vida é possível, quando estamos nos sentindo injustos, é uma oportunidade tão grande para que Deus, de uma forma graciosa, se revele em nós e o mundo entenda que ainda assim, no meio da injustiça, há Deus. No meio de muita injustiça, o Senhor ainda tem cuidado para os seus. É muito complicado falar da prosperidade do injusto, pois a nossa visão é tão limitada para perceber o que é prosperidade sem Deus. Nós não conseguimos perceber se é ou não verdade que alguém que não conheça a Deus possa de fato ser um homem próspero, pois o início de tudo é o conhecimento de Deus. Podem os homens terem coisas que os rodeiam, terem resultados que agradam ao mundo, mas é preciso perceber se este homem sem Deus, o que é que no coração dele se passa. Quando Jesus foi jejuar, o desafio era os tais 40 dias e 40 noites. A Bíblia relata que depois desses dias o diabo lhe aparece e lhe tenta. Numa das tentações
foi o garantir que se Jesus o adorasse, lhe daria tudo. E não vamos nos esquecer o que o diabo tem para dar. Mas o que ele dá é caminho para o inferno. O injusto prospera nos nossos olhos, pois nós não sabemos o que ele tem. Está lhe levando para onde? E o justo sofre nos nossos olhos, porque ele não sabe o que Deus está propondo para ele. Em algumas vezes, o nosso sofrimento é sementeira. É sementeira. Não porque o que nós estamos semeando é o que vamos colher nesse contexto, não. Mas é que vai moldar-nos para que depois que o justo sofrer, no dia que Deus diz, entrega-me o Isaac, ele faz. Ele leva o Isaac até Deus, pois ele sabe que Deus, mesmo depois de muito tempo, ele dá Isaac. Então, quando Deus pede Isaac, ele devolve o Isaac a Deus. É isso. É mesmo para estarmos preparados de devolver Isaac quando Deus precisar do Isaac. É por isso, irmãos. Não é por muita coisa. É mesmo para depois de um decreto que diga que não vai ser adorado um outro Deus, senão a estátua na Babilônia, ainda assim Daniel possa se recusar dessa proposta e continuar a orar para com Deus, mesmo conhecendo a pena. Esta é a razão. Preparo para adorar quem há de dar. Que Deus nos abençoe, irmãos, enquanto nos preparamos. As dores são tantas. Paulo diz palavras maravilhosas. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedor. São palavras de um homem que foi açoitado em Gálatas, apedrejado. Palavras de um homem que aceitou entregar a sua cabeça para que fosse lhe cortado o pescoço, mesmo com oportunidade de dizer não. Mas as experiências que ele foi tendo naquilo que nós chamaríamos hoje de injustiça. 3 dias, um naufrágio terrível. A Bíblia diz que eles não estavam a perceber se era dia ou noite. Estava escuro. Depois de um tanto sofrimento, uma cobra lhe pica. Razões claras para dizer que o projeto de Deus é falhado. Mas era um preparo de um grande homem que hoje, se na Bíblia tem tantos livros, 27 livros do Novo Testamento, 13 desses, é este homem que escreveu. Preparado por Deus. O injusto sofre ou prospera. O justo sofre porque Deus quer se revelar na vida dele. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor. Permita, ó Deus, que ainda hoje nós possamos permitir que o Senhor se revele em nós em prosperidade. Em Cristo Jesus, nós oramos. Que Deus nos abençoe e cuide a todos que estão lá em casa. Aqueles que acham que estão sendo injustiçados. A justiça de Deus não tarda. Somente chega no momento exato para, no lugar de adorar a estátua, ainda assim termos esperança
mesmo na boca de leões, Deus é Deus. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.